e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! E é exatamente isso que a gente vê. O trabalho do Renato tem muito a frutificar na equipe do Flamengo, exatamente pelo modo dele trabalhar, pelo que ele tem como consciência e trazer o grupo ao redor do propósito maior, que é o trabalho do Flamengo. Ele é muito bom nisso, de conduzir o grupo, de montar uma estratégia, e acho que ele terá muita sorte e muito sucesso dirigindo a equipe do Flamengo. Só não gostei do modo como saiu o Rogério Ceni. É feio, Flamengo. Ô Pascoal, você acha que já era uma coisa meio que organizada? Já estava tudo organizado, tudo combinado? E aí, por isso que eles correram tanto durante essa madrugada para dar o anúncio da demissão do Rogério Ceni? Ou você acha que realmente teve uma conversa a partir de hoje? Meu pai falava para mim o seguinte, Marcela: fica amarelo 5 minutos, fica vermelho 5 minutos, mas não amarela a vida inteira. Fica vermelho 5 minutos na frente do cara e fala que não quer mais, ao invés de criar todo esse problema que foi criado em torno para a demissão do Rogério Ceni. Chega na cara do cara e diz: ó, Rogério, você tá fora. É só isso. Não tem mais o que dizer. Agora, arrumar uma orquestra, arrumar aqui, subterfúgio ali, e vazamento aqui, e coisinha ali, e coisa que passa aqui, e outro vazamento, é dirigente que não quer, o outro que diz que está segurando. Isso aí é muito feio. Muito feio para um clube tão gigante como é o Flamengo. A torcida do Flamengo não tinha nenhuma empatia com o Rogério Ceni, é verdade, mas o jeito que o Flamengo tratou a coisa foi muito feia, de uma maneira muito feia, ridículo até o que o Flamengo fez com o Rogério Ceni. Fala pro cara que não quer mais e até logo. A gente volta a conversar com os nossos repórteres, direto do Maracanã, direto do hotel onde a seleção brasileira está concentrada. Vamos falar muito também de seleção argentina, e às 9 horas da noite você acompanha Argentina e Brasil. É a grande final da Copa América que você acompanha aqui na ESPN Brasil. Mas olha, a gente acabou de confirmar, inclusive está no Twitter oficial do Flamengo, que o Renato Portaluppi é o novo treinador do Fla, o novo treinador rubro-negro. 2h46 da madrugada, Djalminha, estava aqui, ó. O Clube de Regatas Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do seu time principal. O clube agradece pelos serviços prestados, deseja sucesso nos próximos desafios no jogo contra a Chapecoense. A equipe será comandada por Maurício Souza. E agora, há 17 minutos, já tem a informação. Bem-vindo, Renato Gaúcho. Bem-vindo, Renato Portaluppi. É o novo treinador. E o que é que você achou disso? Marcela, na verdade, assim, infelizmente, né, essa demissão do Rogério, ela já vinha anunciada há muito tempo. Assim, o Rogério conseguiu ser campeão brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Carioca. Em nenhum momento ele conseguiu entrar nas graças do torcedor do Flamengo. Desde a temporada passada, desde o Campeonato Brasileiro. Então ele trabalhava sob uma pressão muito grande de sempre obter bons resultados para conseguir se manter no cargo. Chegou um momento que a equipe oscilou, não conseguiu resultados, 2 derrotas seguidas, veio a demissão. Mas, na minha opinião, era uma coisa de mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, porque, assim, como o Pascoal falou, não tinha necessidade das coisas chegarem a esse ponto. É feio, negócio de vaza notícia. Quando começa a vazar notícia daqui e dali, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. O que aconteceu? Demissão do Rogério, e o Renato estava em Ipanema há muito tempo esperando por isso também, né? O Renato não tem nada a ver com essa história, mas realmente ele já declarou que era um sonho dele de dirigir o Flamengo. O torcedor do Flamengo tem esse desejo. A diretoria veio tudo a calhar, veio tudo a coincidir, um momento ruim do Flamengo, Renato disponível no mercado, e acho também que a escolha foi certa. Eu acho que o Renato vem de um grande, maravilhoso trabalho no Grêmio, e eu acho que tem tudo, o material humano que o Flamengo tem, ele tem tudo para dar sequência
e conseguir fazer o que o torcedor rubro-negro quer. O torcedor do Flamengo, o que ele quer? Que o Flamengo ganhe, mas que convença, que jogue bem, que dê espetáculo. Eu acho que o Renato tem tudo para conseguir fazer isso no Flamengo. Eu perdi meu retorno, Marcelo, se você puder me avisar. Olha, vamos voltar a conversar com o Pedro Henrique Torre agora, porque o Pedro Henrique Torre veio, falou de seleção brasileira e agora a gente vai falar de Flamengo com o Pedro Henrique Torre. Ô Pedro, parecia que estava tudo assinado, tudo escrito ali, só faltava a assinatura. Agora não falta mais e o Renato Gaúcho é o novo treinador do Fla. É isso, Marcela, é isso, exatamente. Renato Gaúcho, Renato Portaluppi Gaúcho é o novo treinador do Flamengo, né? O Flamengo acabou de anunciar em sua rede social, no Twitter, como você mesmo apontou. A gente estava aqui na saída do ônibus da delegação brasileira rumo ao Maracanã para essa final da Copa América, quando o Flamengo de fato anunciou o Renato, menos de 24 horas depois do anúncio da demissão do técnico Rogério Ceni, né? Bem rapidamente, o Flamengo deixou claro que já tem outro treinador, bem característico até dessa diretoria, principalmente do vice de futebol Marcos Braz, tem agilizado essa troca de treinador. Sempre que troca de treinador, coloca outro rapidamente. O que acontece é que Rogério Ceni acabou demitido do cargo, não tinha mais condição de ficar, segundo a análise interna, depois da guerra aberta entre os departamentos, entre os setores do departamento de futebol. Parte da diretoria não queria nem que o Rogério Ceni fosse demitido, mas viu que era insustentável mesmo a situação, seria prejudicial para o clube, então acabaram abrindo mão dessa condição. Rogério Ceni acabou dispensado pelo Flamengo e aí havia uma certa resistência ainda ao nome do Renato Gaúcho, porque lá atrás, no finalzinho de 2018, quando essa nova gestão, agora já velha até basicamente, nova gestão do Flamengo de Rodolfo Landim foi eleita, eles tentaram o Renato Gaúcho por algumas vezes, por 2 vezes mais ou menos, e ele recusou a investida dessa gestão, então havia uma certa mágoa, e depois o Renato ali naquele confronto com o Flamengo na Libertadores, ele que levou aquele 5-0 do Jorge Jesus, ele chegou a provocar demais também, causou uma ira ali entre os dirigentes, então ficou uma mágoa. O próprio Marcos Braz alfinetou publicamente o Renato, então ficou uma certa mágoa, havia essa resistência. Ainda hoje pela manhã, muita gente até chegou a pensar no Maurício Barbieri, que chegou a trabalhar no Flamengo, havia uma ala ali internamente no futebol que via até com bons olhos, mas aí essa questão foi superada, o presidente Rodolfo Landim deu o aval, o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindler, diretor de futebol, foi a campo e aí marcou uma reunião com representante do Renato Gaúcho. Agora, no finzinho da tarde, início da noite, estava rolando a reunião, um pouco mais de 1 hora. As partes chegaram a um acordo, ainda tentando confirmar aqui, na verdade, o prazo desse contrato, que se sabe é que queriam chegar num meio termo ali. Não ser só até o final do ano, mas também não ser algo tão esticado. Estou tentando confirmar até quando vai o vínculo do Renato Gaúcho com o Flamengo, porque a gestão do Landim vai até o fim do ano, garantido a eleição no Flamengo, por isso havia esse receio de assinar um contrato mais longo, mas o fato é que Renato Gaúcho é o treinador do Flamengo, fora essa cúpula do Flamengo que resistia um pouco mais, havia uma aceitação muito grande pelo treinador, e o Flamengo olhou também para o mercado e falou assim, é bem complicado achar um outro treinador que se adaptaria ao calendário brasileiro, que daqui a pouco pode perder de novo 6, 7 jogadores para convocação, um calendário que exige demais jogos em sequência, então o Flamengo teria alguma dificuldade de trazer um estrangeiro, ter que negociar câmbio, ir ao exterior, e as oitavas de final da Libertadores já estão batendo na porta aí na semana que vem. O Palmeiras hoje venceu o Santos, então abriu 13 pontos na tabela, por mais que o Flamengo agora tenha 3 jogos a menos, então a situação é complicada também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tinha muito tempo a perder, por essa conjunção de fatores, o Flamengo entendeu que era melhor sim ir atrás de Renato Gaúcho, e o Renato, por sua vez, sabe que também essa oportunidade não passa toda hora na sua porta, né? Ele estava aqui no Rio de Janeiro, na praia, entre aquele shopping e o futevôlei, sabe que a oportunidade é muito boa, já declarou várias vezes que gostaria de treinar o Flamengo, enfim, não há nenhum tipo de surpresa nesse desejo do Renato Gaúcho. As partes se encontraram,
Vamos ver agora como é que esse casamento vai prosseguir. Ele já comanda o time. Primeiro desafio do Renato Gaúcho, oitavas de final da Conmebol Libertadores, próxima quarta-feira. Defensa e Justiça na Argentina. Não vai ter o Arão, que está suspenso, levou 2 jogos de gancho por uma expulsão. Provavelmente não vai ter o Bruno Henrique, com problema de estiramento na coxa esquerda, mas vai ter o retorno de Everton Ribeiro, Gabigol, que disputam hoje a final da Copa América. Já vai observar certamente amanhã o time no Maracanã contra a Chapecoense. Então vamos ver o que vai sair desse novo Flamengo do professor Portaluppi.